rezar na noite de Natal. Você é a mais linda de todas. E eu, que vou ganhar um celular incrível para tirar várias fotos lindas e postar no Instagram. Uau, eu amo Natal, sempre ganho muitos presentes. E as comidas? Eu amo as comidas. Verdade, também tem as luzes, os enfeites. É verdade, tudo fica mais bonito no Natal, não é? Verdade. Oi, minhas netinhas. Benção, vovó. Deus te abençoe. Benção, vó. Deus te abençoe. Como vocês estão? Tudo Estamos bem. Estamos bem. Então, eu ouvi vocês comentando alguma coisa sobre o Natal. E assim, eu reparei que vocês estavam falando sobre comida, enfeites, presentes e até roupas. E tem coisa melhor, vovó? O Natal é isso, vó. Oh, meus amores, o Natal não é isso, não é sobre isso. Como assim, vovó? Claro que é, vó. É só olhar ao redor, nas propagandas, na TV, nos relógios, nas praças. Então, vocês não sabem verdadeiramente por que a gente comemora essa data tão importante do Natal? Comemorando o meu lookinho novo. E eu, meu celular incrível. Ai, crianças, eu vou então ensinar para vocês hoje o que é o sentido do Natal. Para isso, ao invés de ler as histórias, umas historinhas para vocês, eu vou estar contando uma história que tem aqui na Bíblia. Pouco mais de 2000 anos atrás, havia uma jovem chamada Maria. Ela amava muito a Deus. Maria estava noiva de um homem chamado José. Um dia, quando a Maria estava em casa, um anjo de Deus chamado Gabriel apareceu diante dela e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é abençoada. Você ficará grávida através do Espírito Santo. Terá um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será o filho do Deus Altíssimo. Tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz e que ao beijar teu bebezinho beijavas o próprio Deus? Será que tu sabias?
nações. Tu sabias que o teu filho era Cordeiro Santo de Deus e que a criança em teus braços era o grande eu Uau, vovó, um anjo! Mas, vovó, quem era José? Então, meninas, José era um homem que ele sempre fazia o que era certo. Ele não queria difamar Maria e por isso ele resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo Gabriel apareceu a ele num sonho e disse: José, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, porque ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome nele, o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Existe um nome que está acima de todo nome, Jesus. Jesus, a sua glória está acima de toda glória.
quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E aconteceu assim. Como o anjo disse, aconteceu assim. 9 meses depois, já estava quase na hora de Maria ter o seu bebê. Naquela ocasião, Maria e seu esposo José precisaram viajar até Belém. Mas quando chegaram a Belém, todos os quartos estavam cheios, tudo ocupado. Então eles encontraram um estábulo onde eles poderiam ficar. Mas, vovó, o que é um estábulo? Então, era onde os animais ficavam. Nossa! E naquela silenciosa noite, Maria deu à luz o seu filho Jesus. Essa noite apareceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. Esperança em clara aurora, a nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi os anjos cantam, Jesus corações alegres se encurvam ante o berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, o eterno amigo, vai se revelar. Jesus nasceu.
Vovó, que história mais linda! Nenhum presente se compara a Jesus. É verdade. Como eu sou grata a Deus por nos enviar algo tão precioso. E é a Jesus que nós devemos celebrar, minhas lindas. Ele é o nosso presente. Então, vamos celebrar o nosso Rei, louvando, crianças. Vamos sim. Silenciosa noite, sob o brilho das estrelas, todos estão prontos, aguardando o Salvador. Grandiosa paz sobre nós vem reinar, com grande glória, Rei dos Reis vamos louvar. Choro do bebê e a voz da esperança, voz nova de alegria, voz molengo de vida, a promessa se cumpriu, o Messias esperado, o Natal chegou. Jesus nasceu, vamos celebrar o Filho de Deus, o amor que vem reinar. Sua luz resplandeceu, vamos adorar o Rei dos Reis chegou. Choro do bebê e a voz da esperança, voz nova de alegria, fôlego de vida, promessa se cumpriu, Messias esperado, o Natal chegou. Jesus nasceu, vamos adorar o Rei dos Reis chegou. Jesus nasceu, vamos celebrar o Filho de Deus, o amor que vem reinar. Jesus nasceu, vamos adorar o Rei dos Reis chegou. O Rei dos Reis chegou. O Rei dos Reis chegou. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abre seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio adorar. Esperança que invadiu, Natal chegou. Toda luz sobre nós, vamos adorar. É
Abre o seu coração, vamos entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. A esperança que invade o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, o menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal, o Filho de Deus, Vila Nova todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Tô cheio de neto, tá vendo? Só menino lindo, cantando. E vocês, igreja? O que vocês têm celebrado no Natal? Com o que você tem se preocupado? Com o que você tem gasto o seu tempo e se dedicado? Será que é só as roupas, a comida, os enfeites, os presentes? Nós recebemos o presente mais precioso das nossas vidas. E ele está aqui. Amém? Ele está aqui. E eu te convido agora a adorar com o dono dessa festa linda. Amém? Vamos louvá-los, vamos adorá-lo agora? Vamos ficar de pé, igreja? Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso e nos deu novas vestes de louvor, Quer ficar com a pra Maria? celebrar aquele que primeiro nos amou. Esse é o tempo de festa, esse é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso e nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do inferno das trevas e nos deu perdão e paz.
E as crianças vão ensinar para vocês a coreografia, amém? Eu quero ver todo mundo fazendo, amém? Então vamos lá, gente, vamos ensinar para eles como é que é? Pode ser? Então vamos lá. Cantamos de alegria. Dançamos, dançamos de alegria. Vai lá, tira o pé no chão. Pulamos de alegria. Gritamos de alegria. Vamos mais uma vez, cantamos, cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Agora bem forte, gritamos, gritamos de alegria. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Estenda a sua mão sobre a vida dessas crianças. Nós queremos abençoá-las. Imagina o que é o ensinamento no seu lar, do que é o verdadeiro sentido do Natal. Muitas vezes nós estamos preocupados em oferecer um presente caro, ou mostrar para o nosso filho que ele é melhor do que o outro, e ele está precisando de ser ensinado quem é Jesus para a sua vida. Porque quando nós somos ensinados, nós entendemos qual é o verdadeiro sentido do Natal. Natal é isso: alegria, felicidade, viver em família. E eu desejo sobre a vida dessas crianças, que essas crianças sejam restauradas, resgatadas, e que elas vivam isso a cada dia, em unidade com seus pais, com seus irmãos, e que o reino do Senhor seja estabelecido, que Jesus esteja no lar deles, e nos nossos lares também, que a cada dia a presença do Deus Todo-Poderoso seja manifesto em nós. Jesus procurou um lugar para se hospedar, para nascer, e não encontrou, mas que na nossa casa Ele tenha lugar sempre, sempre, que não seja só no Natal. Jesus tem lugar de morada na minha vida, Jesus tem lugar de morada na nossa casa. Jesus não é um hóspede na minha casa, Jesus é um morador da minha casa. Eu declaro, Espírito Santo, nós abençoamos a vida dessas crianças, a sinceridade delas, abençoamos, Pai, todas as pessoas que estão envolvidas, Pai, sobre esta ministração. Muito obrigado, Pai, por esta equipe que se dispôs, se desdobrou, e que o Teu nome seja glorificado continuamente, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Obrigado, crianças, parabéns. Vamos dar mais uma vez uma salva de palmas para esses artistas. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos ouvir a palavra também. Você vai ouvir a palavra. Quero chamar a irmã Liliane, que vai estar trazendo a mensagem de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E eu quero te lembrar algo, gente. Existia uma mulher na Bíblia que ela via sempre o homem de Deus passar na frente da sua casa. E o interessante é que ela, ao observar que o homem de Deus passava na sua casa, ela não ficou só observando. Ela fez algo para atrair que a presença de Deus pudesse entrar no seu lar. E ela construiu um quarto. Ela construiu um quarto ali na sua casa, para ter a presença do homem de Deus ali. Isso corresponde o quê? Eu não posso só ver e sentir Deus. Eu tenho que ter Deus habitando em mim também. E eu quero lhe dizer algo e liberar sobre a tua vida. Eu não sei o que você está precisando construir, mas atraia Jesus para a sua casa. Não fica só vendo e sentindo Jesus, mas atraia Jesus para a sua vida.
Quem sabe essa é a oportunidade do Natal, de você resgatar valores que foram perdidos, e o nome do Senhor seja glorificado. Pode vir, Liliane. Pai, nós queremos orar pela vida da tua filha, queremos agradecer pela vida da tua serva. Eu sei que o Senhor tem algo através dela a revelar para cada um de nós. Obrigado por esse momento, Senhor, onde as crianças aqui puderam ser usadas, os adultos também puderam ser usados, a dança, meu Deus, as meninas do louvor, tudo que estava acontecendo, Senhor, seja para a tua glória. Agora, Pai, nós vamos ter o Seu presente mais ainda que através da sua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Seja usada por Deus e ousada. Graça e paz, irmãos. Quando a Bíblia diz que o verdadeiro louvor sai da boca dos pequeninos, é verdade, né, irmãos? Como criança mexe assim com o nosso coração, e a gente fica pensando assim, imagina o coração de Deus recebendo, né? Então vamos falar agora na palavra um pouquinho sobre o Natal. Peço que aqueles que têm Bíblia abram, por favor, no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, nós vamos ler de 1 até o 12. Eu peço em reverência à palavra do Senhor que a congregação se coloque em pé para lermos a palavra de Deus. Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Assim diz a palavra. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados, num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Pai amado, esta é a tua palavra, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações, ó Senhor. A importância, Senhor, e a reverência do nascimento de Cristo. Fala com teu servo, Senhor, para que nós possamos aprender de ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. Irmãos, o Natal nos nossos dias, ele é mais associado a Papai Noel, a presentes, né? A uma mesa farta com muita comida e coisas do outro tipo. Mas nós sabemos, nós cristãos, que o Natal ele é bem mais do que isso. Não há problema nenhum em festejarmos, em nos alegrarmos. Aliás, nós não devemos fazer isso apenas no Natal.
Nós devemos fazer esse tipo de coisa, gente, o ano todo. Existem algumas pessoas que, inclusive, elas não gostam do Natal, porque elas dizem assim, se briga o ano inteiro, aí no Natal faz as pazes. Mas isso é algo que o mundo faz, porque é típico dele. Isso não pode ser uma ação do povo de Deus. A compreensão da encarnação de Cristo, irmãos, ela é fundamental para a fé cristã. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No nascimento de Jesus, está contido o quê? A compreensão da encarnação. O que foi a encarnação de Cristo? Foi Deus, Ele se fez homem e veio habitar entre nós. Se não houvesse a encarnação de Cristo, olha a importância do que nós vamos comemorar. Sem a encarnação de Jesus, nós não teríamos a compreensão da justificação pela fé. Porque se Jesus não tivesse nascido, ele não poderia se fazer sacrifício naquela cruz e levar o meu pecado e o teu pecado. Então, a doutrina, o ensinamento, a compreensão da encarnação de Cristo, ela abrange o quê? A justificação pela fé. Sem a doutrina da encarnação, se Cristo não tivesse nascido, não haveria a ressurreição. Por quê? Sem a justificação, não haveria o sacrifício de Cristo. Cristo não iria morrer naquela cruz. Ele não iria derramar o seu sangue. Ele não morreria como homem. Logo, Jesus não poderia ter ressuscitado. Vocês entendem a importância da encarnação de Cristo? Sem a encarnação de Cristo, o próprio ensinamento da salvação, ele estaria comprometido. E por quê, Liliane? Porque se Jesus não vem num corpo humano, se Jesus não vai na cruz e não derrama o seu sangue, por quê? Porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue, não existe remissão de pecado. Então, sem a encarnação de Cristo, sem o nascimento de Cristo, ele não seria 100% homem e 100% Deus. Tudo começa, a profecia começa a ser cumprida com a encarnação de Cristo. Qual é o dia mais importante na vida de uma pessoa? Muitos de nós vão falar assim, no dia que eu me converti. Mas não, irmão, o dia mais importante na sua vida e na minha foi o dia que nós nascemos. Porque se nós não tivéssemos nascido, essa história de vida que cada um de nós tem não existiria. Então, o nascimento é o momento mais importante para você e para mim. Dito isso, a gente vendo aqui a compreensão do que o pessoal comemora no Natal, a gente vê o quanto a igreja se afastou do verdadeiro motivo do Natal. Se coloca por presentes, se fala que estamos festejando o nascimento de Cristo, mas será que nós conhecemos um pouquinho só desse menino Jesus? Quantas vezes nós nos reunimos e fazemos as nossas orações, mas sequer lembramos do que foi a encarnação de Cristo. Que sem ela não haveria salvação para nós. Sem a bênção da salvação, irmãos, nós teríamos que depender da lei para a salvação. E Jesus veio para cumprir a lei no nosso lugar, porque é impossível para um humano cumprir toda a lei. Então, olha a importância do nascimento de Jesus. Olha o que nós precisamos entender, praticar na nossa vida para ensinar os nossos filhos. Não há problema nenhum nas festas. Mas há o problema de
trocar o que você faz nas festas pelo verdadeiro valor, pelo verdadeiro significado para um cristão. O mundo, ele vai fazer do Natal algo para consumismo. O cristão vai fazer isso, o Natal, para um momento de confraternização, oração e louvores e agradecimentos a Deus, porque Ele mandou o Filho unigênito dele nascer e cumprir uma profecia para salvar a mim e a você naquela cruz sangrenta. Qual é a postura que nós cristãos estamos tendo diante do nascimento de Cristo e da sua vida? Em que isso tem mudado o nosso comportamento? Meus amados, o que é ser cristão? Ser cristão é seguir a Jesus, é seguir a Cristo. Como você pode dizer que você segue alguém que você não conhece? Por isso, tantos ventos de doutrina, quando aparece, leva. O povo vai indo como a areia do mar, porque você não sabe a quem você está servindo. Talvez muitos de nós aqui hoje nunca tínhamos pensado sobre isso, sobre se Jesus não nascesse, eu não poderia ser justificado e eu não poderia ser salvo. Nós comemoramos, sim, todos os anos, há mais de 2000 anos, o nascimento de Cristo. E sabe por quê? Porque não se comemora aniversário de quem morreu. O Natal é comemorado, o nascimento de Jesus é comemorado todos os anos, porque Ele vive. Jesus vive. E Ele vai voltar, Ele nasceu, Ele viveu e Ele prometeu que volta. Mas nós precisamos entender um pouquinho sobre o menino Jesus. Será que... Tem uma musiquinha que fala, Jesus, né, o pobrezinho que nasceu em Belém. Será que você está adorando ao pobrezinho que nasceu em Belém, criado por uma mídia? Ou você adora o Filho de Deus? Né? Será a quem que nós estamos prestando o nosso louvor? Essa narrativa que nós lemos aqui em Mateus, ela é uma narrativa muito rica de ensino para nós. Porque ela traz 3 reações. 3 reações diante do nascimento de Cristo. Nós vamos falar sobre uma, mas vamos passar rapidamente sobre 3. Primeira, o nascimento de Cristo, ele traz em algumas pessoas ira, raiva. Foi assim que Herodes se sentiu, ameaçado, irado. Ele também traz, sabe o quê? Indiferença. Os sacerdotes foram indiferentes. Eles conheciam as Escrituras, mas eles foram indiferentes ao nascimento do Messias. E aqui diz mais respeito a nós cristãos, que é a atitude de rendição e adoração dos magos do Oriente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E por quê, Liliane? Porque essa atitude é a atitude que o cristão tem que ter. A atitude de ira, de revolta, de indiferença é a atitude do mundo. Mas o do cristão tem que ser rendição e adoração. Irmãos, esse registro da visita dos magos, normalmente as pessoas falam dos reis, né? Diz assim, que eles eram reis, que eles eram 3, que o nome deles era Gaspar, Baltazar e Melquias. Mas isso não é fundamento da Bíblia, não tem aqui. Isso aí vem de uma tradição romana, lá do século VIII, em que eles criaram essa história. Em Mateus nós não encontramos isso. Todo o relato do nascimento de Jesus nós só vamos encontrar em Mateus e em Lucas. Então não se diz se eles eram 3 ou quantos eles eram. E se a Bíblia não fala isso, é porque isso não tinha importância. A importância foi a atitude desses homens. E qual foi a atitude deles? Eles viram uma estrela. Esses homens eram homens gentios.
Muitas vezes a gente fala o quê? É só o povo de Deus que vai adorar, é o povo que Deus vai adorar, mas quando Jesus nasceu, quem veio ver Jesus, quem veio prestar culto a Jesus, eram gentios. E aí vem a nossa primeira lição. Esses homens provavelmente eram o quê? Astrólogos. E como que eles sabiam dessa profecia desse Messias? Porque quando Judá foi exilado para a Babilônia, foram muitos judeus, muitos nobres judeus, dentre deles o profeta Daniel. Então ali, eles foram muito influentes naquela área da Babilônia. Então provavelmente esses homens sabiam que nasceria um Messias. E aí Deus usa uma forma natural para que esses homens soubessem que o Messias estava nascendo. O Senhor usa a estrela. Observa que a Bíblia não fala uma estrela, mas a Bíblia fala a estrela. Porque era a forma natural desses astrólogos verem aquela estrela e falar, a profecia vai ser cumprida. E agora entra as atitudes. São 3 atitudes que nós vamos ver. Primeiro, o que eles fizeram antes de encontrar a Cristo? Eles não mediram esforços, irmãos. Eles saíram, eles fizeram uma longa viagem. Durante o dia no deserto, um calor escaldante. À noite, um frio terrível. Perigo de assalto. Perigo de serem assassinados. Eles correram todos os tipos de perigo. Mas eles estavam dispostos a conhecer o Messias. Eles seguiram. Meses de uma jornada tão árdua. E quantos de nós sempre temos uma desculpa para não vir para a igreja adorar a Deus? Qualquer coisa é motivo para a gente deixar de vir para a igreja e de adorar a Deus. Essas atitudes são atitudes para o povo de Deus. Que Deus fale no coração de cada um de nós nessa noite. Segundo, eles buscaram informações onde estava a palavra. Quando eles viram a estrela, eles sabiam da profecia. Mas observe que a estrela não levou eles direto para Belém. A estrela os conduziu para Jerusalém. E por quê? Porque a gente precisa conhecer as profecias sobre o nosso Deus. Esses homens foram para Jerusalém porque era em Jerusalém que estava a palavra. Era em Jerusalém que eles iam ouvir o que eles precisavam ouvir. É na Bíblia, irmãos, nossa, que nós vamos encontrar o que Deus tem para cada um de nós. Porque a estrela ali foi um instrumento que Deus usou para aqueles homens saberem que o Messias estava nascendo. Mas eles precisavam da palavra. E eles vão para Jerusalém. O que isso pode trazer? Vamos trazer aqui para nós nos nossos dias. Você quer conhecer Jesus? Você quer saber sobre a obra de Jesus? Você quer saber por que Jesus nasceu numa manjedoura? Quer saber por que Jesus tinha que morrer e era morte de cruz? Quer saber por que ele tinha que ficar 3 dias e no terceiro dia ali ressuscitar? Quer saber por que ele vai voltar? Vai para as Escrituras. É na Bíblia que a gente acha o conhecimento de Deus. Não é internet. Cuidado com a internet, irmãos. Existem muitos pregadores bons, amém. Existe muita coisa boa na internet. Mas existe muita coisa ruim. Se você quer conhecer Jesus, é aqui que você vai conhecer. É na palavra que nós vamos conhecer quem é Deus. E o que acontece hoje com a igreja? A igreja está distante. Aqueles magos saíram de uma terra distante, foram para Jerusalém para conhecer a profecia do nosso Deus. E nós temos nas mãos a palavra de Deus. Sim, irmão, sabe por quê? Se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, uma profecia de Deus para a sua vida,
Pode ler a Bíblia. Ela vai estar aqui, ó. E se você quer ouvir Deus falar com você, é só ler a Bíblia em voz alta. Você vai estar ouvindo Deus falar com você. Mas muitas vezes nós vamos buscar em outros lugares, em outros caminhos, o que a Bíblia está aqui nos ensinando. E é por isso que o Senhor fala que o povo dele está sendo totalmente corrompido por falta de conhecimento. E nós não somos ingênuos e nem inocentes diante de Deus. Porque o Senhor deixou a palavra para nós. Outro ponto. Perseveraram em buscar a Jesus. Quando os magos chegam em Jerusalém, olha só. Herodes o Grande era esse homem na época do nascimento de Jesus. Herodes foi um grande administrador em Jerusalém. Foi ele que levantou o templo. Mas Herodes era um homem cruel, insano. Herodes mandou matar os filhos. Herodes mandou matar a esposa, a sogra, a maioria dos nobres. Ele mandava matar qualquer pessoa que ele achasse que estava ameaçando o trono dele. Olha a perseguição de Jesus. Antes de nascer, Jesus já era perseguido. E aí aqueles homens chegam para Herodes e falam da profecia. E aí olha o que Herodes fala. Vá a Belém, ache o menino, busque com precisão onde ele está e venha me dizer para que eu possa adorá-lo. Isso é o máximo da hipocrisia. Mas quantas vezes nós usamos disso com os nossos irmãos e sequer nós percebemos o que nós estamos fazendo? Esse era Herodes. E o povo se alvorou. Como nós lemos, o povo ficou alarmado em Jerusalém. Por quê? Porque eles sabiam quem era Herodes. E o que Herodes faz mais à frente? Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque ele disse, de 2 anos para baixo, o menino não escapa. Mas esses magos, mesmo correndo todo esse risco que eles sabiam que eles estavam, eles perseveraram. Eles saem de Jerusalém com a palavra na mão e com a profecia no coração. E eles continuam até achar onde estava Cristo. Irmãos, quantos irmãos nossos hoje, moderna, na nossa sociedade moderna, são caçados porque são cristãos? Graças a Deus, aqui no Brasil, por enquanto, nós ainda temos liberdade. Mas não é assim, irmãos, em todo lugar. Quantos irmãos nossos em países islâmicos são torturados e são mortos e eles perseveram? E eles não têm medo de assumir a fé deles. E nós aqui, por qualquer coisa, nós negamos a Jesus. Qualquer coisa. Às vezes numa mesa com amigos. Para a gente não ser taxado de pessoas assim, crente não... nós somos um povo, como é que se fala, alienado, como eles gostam de dizer, você nega a tua fé. Mas aqui ele nos ensina, eles não negaram. Eles seguiram com todos os perigos de morte para encontrar Jesus. E como é que está o nosso caminho, como é que está a nossa vida diária com Cristo? Nós o conhecemos só de boca. O que eles fizeram ao encontrar Jesus, irmãos? Eles se alegraram. Olha aqui no versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Porque, na verdade, quem encontra Jesus experimenta uma alegria e uma paz, irmãos, que o mundo não pode dar para a gente. Mas é quando a gente tem um encontro real com Deus. Real com Deus. Isso é para a gente meditar. Será que nós já conhecemos, nós já vimos Jesus mesmo?
Ou como Jó, a gente pode falar, conheço de ouvir falar. Porque uma coisa é você ouvir falar de Jesus. Outra coisa é você saber quem ele é. Hoje em dia, o mundo tem essa atitude de Herodes. O mundo não persegue os cristãos. Nós somos ridicularizados. Só que não é o cristão que eles querem atacar. É Jesus. O cristão não é perseguido. A gente tem vários tipos de perseguição, irmãos. A começar dentro da nossa família. Mas não é o cristão que é perseguido. É o Jesus do cristão que o mundo persegue. Uma prova disso? Quando Saulo, lá na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, o que Cristo fala para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é a Jesus que eles estão perseguindo. E vão perseguir todos aqueles que caminham com Cristo, irmãos. Isso é algo normal na vida de um cristão. Eles adoraram Jesus com humildade. Vamos ver aqui no 2, no 11, só no primeiro momento, na parte A. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Irmãos, olha só. Como é importante a gente estudar a Bíblia. A Bíblia diz assim, ao entrarem na casa, a Bíblia não está dizendo ao entrarem numa gruta. Eles entraram em casa e eles viram um menino com Maria. Nesse momento aqui, nesse contexto aqui, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos. Ele era um menino Jesus. Quem entrou e encontrou Jesus em volta naqueles panos, naquela estrebaria, foram os pastores. Foram os pastores. E quantos de nós somos cristãos e nós nunca tínhamos nos apercebidos disso? Os magos, quando chegam, eles veem um menino Jesus, com Maria, sua mãe. Mas eles adoram o menino. Porque eles sabiam a quem eles deveriam adorar. Irmãos, nós temos que dar a honra a Maria. Nem mais, nem menos. Ela foi uma mulher agraciada. Mas todo louvor, e aqueles homens sabiam, era para o menino Jesus. Era para Jesus. É para Jesus. Tudo que nós somos, que nós temos, é de Jesus. Vamos ver nessa atitude agora. Eles levam 3 presentes. Essa é uma das formas que se sai na história, na tradição oral, que eram 3 reis, por conta dos 3 presentes. Mas a Bíblia não diz isso, que eram 3. Pelo contrário, lá em Isaías, nós vamos ver lá em Isaías 60, o profeta dizia assim, grandes caravanas de camelo cobrirão sua terra, camelos vindo de Midian e de Efá. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará o Senhor. Essa profecia veio 700 anos antes do nascimento do nosso rei. Então o incenso e o ouro já seriam ofertados para aquela criança. Por que 3 presentes, Liane? Eles levaram ouro, incenso e mirra. Vamos entender por que o ouro. Ouro era o presente que se davam aos reis. Aos reis. Lembra de Salomão? Salomão ganhava muito ouro. Os reis eram presenteados. Era um costume ali do Oriente Médio. Quando você ia adorar uma entidade, ou você ia ver algum rei, você tinha que ir adorar, mas chegar com uma oferta. Levar um presente. Por isso, o primeiro presente que eles ofertaram a Cristo foi o ouro. Porque ali eles
identificaram que eles estavam adorando um rei. O segundo foi o quê? O incenso. O incenso é o presente dado para divindades. O incenso era usado pelos sacerdotes quando eles iam levar as ofertas no altar. E ali eles estavam identificando que aquele menino era o sumo sacerdote. E que aquele menino seria o próprio sacrifício, lá naquela cruz sangrenta. E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele que intercede por nós. A Bíblia fala que à direita de Deus está quem? Jesus Cristo, o homem. E por nós ele intercede. Aqueles magos identificaram o segundo ofício de Jesus, sumo sacerdote. Terceiro, mirra. A mirra, ela também é um perfume, mas ela é ofertada normalmente para quem está para morrer ou para quem morreu e vai ser embalsamado. E ali eles identificaram que Jesus era o profeta de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a mensagem de Deus. Cristo é a mensagem. Ele é a mensagem de Deus. E aquele profeta morreria. E quando ele morresse e ressuscitasse, ele traria salvação para o homem. Eles identificaram naquele menino os 3 grandes ofícios do nosso mestre. Rei dos reis, sumo sacerdote e o profeta de Deus. E quantos de nós, irmãos, a gente vem para a igreja, entra domingo, sai domingo e nós não sabemos quem é esse Cristo que nós adoramos. Como que nós podemos adorar da forma que Ele quer, se nós não sabemos nem quem Ele é? E é isso que hoje acontece na igreja. Porque a maioria das igrejas, elas são grandes empresas que têm um nome de fantasia chamado igreja. E elas vendem um produto que elas criaram, e esse produto se chama Evangelho. E ele é falado e ensinado a gosto do cliente. Só que o Jesus que eles fabricaram não é esse Jesus que nós estamos vendo aqui hoje à noite. Não é o Jesus que essas crianças lindas cantaram, que Ele é o Rei dos Reis. Não é, irmãos. Não se deixe enganar. Essa forma que eles levam Jesus, de um ser, um homem frágil, um homem que é de uma fragilidade grande, que precisa de você para dar uma oportunidade para ele, não é o Jesus que o Novo Testamento ensina. Não é. Irmãos, isso é tão lindo, que até no berço de Jesus, Jesus recebeu as dádivas do que seria a obra dele nessa terra. Ali já era identificado o que ele veio fazer. Quando Jesus nasce, aquela profecia lá de Gênesis, que o filho da mulher viria, ele viria e iria nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Irmãos, o nascimento de Jesus veio para nos reconciliar com Deus, nos tirar da ira de Deus. Foi através do nascimento de Jesus. E será que nós entendemos isso? Será que isso está bem claro no nosso coração? O que os magos fizeram depois que eles viram Jesus? Porque nós já vimos o antes, eles perseveraram. Então, antes de encontrar, eles perseveraram, independente da circunstância. Quando eles encontraram, eles o
adoraram. Eles se alegraram. E agora o que eles fizeram depois que eles encontraram a Jesus? Eles viveram dentro da orientação de Deus. Irmãos, aqui, deixa eu ler aqui para vocês, o versículo 2, na segunda parte. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra, por outro caminho. Eles viveram dentro do que Deus tinha para eles. A primeira forma que Deus falou com aqueles magos foi da forma natural. Eles eram astrólogos, o Senhor usou a estrela. Mas a segunda vez que Deus falou com eles foi de uma forma específica. Falou com ele através dos sonhos. E eles atenderam. E entenderam o que Deus tinha na vida daqueles homens. Isso traz uma grande lição para nós, irmãos. Quando se tem um encontro com Jesus. E aí eu falo quando você realmente encontrou Jesus, irmãos. Porque hoje nós vivemos num mundo onde tem muito crente, muito cristão nominal, que conhece Jesus por ouvir falar. Mas quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida não tem como ela continuar a mesma. Você começa a viver em obediência a Deus. Porque você entende a quem você está servindo. Spurgeon, que foi um grande pregador inglês, ele diz sobre esse texto de Mateus 2, ele diz assim, que aqueles que buscam por Jesus, o verão. Aqueles que realmente o veem, o adorarão. E aqueles que o adoram, consagrarão seus bens e tudo que tem a ele. Percebe aqui o que ele está falando? Aqueles que realmente encontram a Deus. Eles consagram todos os seus bens a Deus. Qual é o seu bem mais precioso? É a sua vida, irmãos. Não tem como você ter um encontro real com Jesus e a sua vida não mudar. Se você hoje está aqui, entrou nessa casa, e a sua vida continua a mesma coisa, será que realmente você teve um encontro real com Jesus? Ou será que você conhece um Jesus que só se ouve falar? Um Jesus que é bom, que é amor. Amém, Jesus é amor. Mas ele é justiça? Ele é justiça. Jesus nasce como um cordeiro. Por que Jesus nasceu numa manjedoura e numa estrebaria? Porque é o lugar apropriado para um cordeiro nascer. E ele é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas ele não volta como cordeiro. Ele vai voltar como juiz. E a gente tem que entender isso. O cordeiro veio. Mas ele volta para cobrar de cada um de nós os nossos atos, o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer. E isso é real, irmãos. É isso que a Bíblia nos ensina. Se fala muito da segunda volta de Jesus. Mas Jesus pode voltar para qualquer um de nós aqui a qualquer momento. E aí? Vai ser a sua segunda vinda. O que você vai oferecer para Ele? Você vai ter o ouro? Você vai ter o incenso? Você vai ter a mirra? Você viveu e reconheceu Ele como Rei dos Reis na sua vida? Como sacerdote e como profeta, como a mensagem de Deus vindo de forma humana? Hoje é uma noite da gente pensar. Irmãos, a nossa vida, a Bíblia diz que é o quê? Como um vento, uma brisa. Nós hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Quantos de nós aqui, ou por familiares, ou por amigos que entraram em 2023 fazendo inúmeros planos,
mas não verão a entrada de 2024. Nós fazemos os nossos planos, mas quem bate o martelo deles é Deus. Nós não podemos viver com Jesus que nasceu só nesse plano aqui, só no que os nossos olhos estão vendo. Porque a gente vive pela eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Isso eu estou falando para pessoas que tiveram encontro com Deus. E eu sei que o Espírito Santo está falando com cada um de vocês. Será que realmente esse encontro aconteceu? Eles voltaram por outro caminho. E o texto vai dizer o quê? Regressaram por outro caminho à sua terra. Irmãos, quem tem um encontro com Deus, não volta pelo caminho que andava. Porque quando você conhece a Cristo, quando você se entrega para Cristo, o seu coração muda. A sua mente muda. Não existe conversão e regeneração sem uma coisa que se fala muito, que se chama metanoia. É só uma mudança de mente. Se o teu coração, os teus valores, aquilo que é importante para você, não mudou, a sua mente ainda está agarrada nesse mundo. Você ainda não entendeu que o nosso destino é a eternidade. Você ainda está vivendo aqui, nesse plano. A sua conduta não mudou, um comportamento não mudou. Aí você diz, eu amo Jesus, Jesus é o meu rei. Aí você vem, louva, canta, como é maravilhoso estar na presença de Deus. Aí você sai pelaquela porta, leva uma fechada no trânsito, misericórdia, porque já foi embora tudo. Que mudança de comportamento foi essa, irmãos? Que mudança de comportamento é essa que você tem quando você fala mal do seu irmão, ou quando alguém chega para falar mal do seu irmão e você já não acaba com aquilo naquele momento? Não houve mudança de comportamento. Você ainda é o mesmo. É triste, é muito triste. Eu sempre trago as coisas, os ensinamentos, primeiro para a minha vida. Porque nós temos que nos avaliar. O que mostra que uma pessoa se converteu, irmãos, o que mostra que uma pessoa nasceu de novo, aquela conversa que o nosso Deus teve com Nicodemos, que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus, o que mostra isso é o fruto do Espírito Santo. Se você não mudou o teu comportamento, se você não mudou a tua forma de pensar, se o amor de Deus não está no teu coração pelos outros, se tudo é indiferente para você, talvez você não tenha nascido de novo. E a oportunidade é aqui, enquanto nós estamos aqui. Quando nós fechamos os nossos olhinhos, a sentença é dada. Não tem uma segunda chance. Não existe segunda chance, irmãos. Se eu voltei pelo mesmo caminho que eu estava andando, se eu era aquela pessoa que gostava dos prazeres do mundo, e eu digo que eu me converti ao Senhor, mas eu continuo andando pelaquela mesma estrada, vamos nos avaliar, irmãos. O que os magos, essa atitude do mago nos ensina, é que quando você encontra o menino Jesus, o teu caminho, ele pega uma outra orientação. E concluindo, irmãos, refletimos um pouquinho só sobre uma parte do capítulo 2. Mas olha o tanto de ensinamento que nós estamos tendo hoje, o quanto que Deus está falando com cada um de nós aqui hoje. O que você vai fazer com o que você acabou de aprender da palavra? Porque não é o tanto que você sabe, irmãos. Não é. Às vezes uma pessoa pode falar assim, eu já li a Bíblia 10, 20, 30 vezes. Amém, irmãos. A gente tem que ler mesmo isso. Nós temos que ler.
Mas o que você aplica na tua vida do que você leu? Se você não aplica, então você não está vivendo nada. Se a Bíblia está falando para você que tem que perdoar e você não perdoa, deixa eu te dizer. Deus não vai te perdoar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Se a gente quer que Deus nos perdoe, nós temos que aprender a perdoar o nosso irmão. Mas você lê várias vezes isso aqui, várias vezes é lido, mas você não pratica. Na hora que alguém faz alguma coisa com você, você é incapaz de perdoar. É difícil perdoar? Claro que é, irmãos. Mas quando você vive na orientação do Espírito Santo, você vai pedir para Deus falar no teu coração. Porque já não vai ser mais você que vive. Quem vive em você é Jesus. E como é que está a vida do cristão hoje, irmãos? Nós vamos entrar agora no Natal. Domingo que vem é Natal. No próximo domingo vai ser o Ano Novo. Você aprendeu isso aqui tudo sobre Jesus. Nesse pouquinho tempo que nós tivemos aqui, nós aprendemos quem é Jesus. Nós aprendemos o que significa o nascimento de Jesus. Como é que vai ser o seu Natal? Você vai fazer um banquete? Aí, se você entendeu quem é Jesus, já não importa muito se vai ser peru de Natal, se vai ser Chester, se vai ter uvas, se vai ter damasco, ou se vai ter uma carne moída com batatinha, ou se vai ter ali um bifinho assado, porque você já entendeu que o aniversariante, ele mora em você. Entende, irmão, que muda a vida? Você vai entender que o Natal é uma comemoração que não é o valor das coisas que estão sobre uma mesa, é sobre o valor que você dá a quem é o aniversariante. Muda isso. Nós podemos presentear os nossos filhos, mas nós não podemos deixar de ensinar os nossos filhos esses valores, porque esses valores estão se perdendo. Esse menino Jesus, ele volta como juiz. E ele vai voltar, irmãos. E como é que nós estamos conduzindo o que nós aprendemos de Cristo? Nós falamos aqui uma coisa, mas a nossa conduta é outra. Nós somos como Herodes, que falou com doces palavras que eles voltassem para dizer onde o menino estava, porque ele queria matar o menino? Ou será que a gente tem essa atitude aqui desses homens que eram gentios, mas que eles buscavam realmente a adorar o Rei dos Reis? Irmãos, esse Natal, eu desejo que seja diferente em todas as nossas casas. Eu desejo que hoje nós possamos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Que Ele é o cumprimento de uma promessa que trouxe salvação para mim e para você. Que o Natal não é Papai Noel. Que o Papai Noel que se pregam tanto é alguém que te dá aquilo que você pede. Vocês já repararam isso, irmãos? Que a mensagem do Papai Noel implícita é: se você for bonzinho, pede o que você quer e o Papai Noel vai te dar. E essa mensagem a gente não vê em muitos púlpitos de igreja hoje. Pede que Deus tem que te dar. Será que é o Papai Noel lá que você está adorando? Porque a Bíblia não fala que Deus vai te dar o que você quer. A Bíblia fala que Ele vai dar o que Ele quiser, porque Ele que é Deus. Entendeu? Que é uma mensagem tão enrutida ali que você põe para a criança e a criança... Não, então eu tenho que... Papai Noel vai me dar porque eu mereço. Não é essa a mensagem do Natal. Não para nós que dizemos que somos cristãos. A mensagem do Natal é outra, irmãos. A mensagem do Natal hoje é dizer assim: Senhor, muda a minha vida. Me faz que, como esses magos do Oriente, eu possa perseverar para conhecer o Teu Filho.
Muda a minha conduta, a minha rota de vida. Abre os meus olhos espirituais para conhecer quem é o Senhor. Porque se eu não conhecer o Senhor, eu não vou conseguir ter santidade. E sem santidade, a tua palavra diz que ninguém vai te ver. E como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Como se nós fôssemos ser eternos. E quando alguém chega para você e pergunta o que é o Natal, o que é que você responde? São coisas que a gente precisa. O apóstolo Paulo, ele diz que a gente precisa fazer avaliação nossa, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Porque esse menino Jesus, ele nasceu e ele não veio trazer vida fácil para nenhum de nós. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus veio trazer salvação. Mas ele disse que aqui a gente teria tribulação. E se, como os magos, a gente não aprender a perseverar no nosso caminho, nós vamos ficar no meio dele. E o que é que nós vamos oferecer para esse menino quando nós estivermos na frente dele? Então, eu acho que é o momento da gente pensar um pouquinho agora. E dizer assim, Senhor, me faz voltar para um outro caminho. Me faz entender que essa criança do Natal que se fala, não é o pobrezinho que nasceu lá em Belém da Judéia. Que aquele menino que nasceu, aquela encarnação de um Deus. Porque, irmãos, eu acho que a maior grandiosidade não foi o homem ter, como diz Billy Graham, ter ido à lua e ter pisado na lua. Irmãos, a grandiosidade foi Deus ter descido e se tornado homem aqui na terra. E ele fez isso por amor a mim e a você. Aquele menino lá, daquela manjedoura que nasceu, ele não é um pobrezinho. Aquele menino, ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o príncipe da paz, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é quem Jesus é. Viu como o Natal muda? Quando a gente percebe isso? Que a nossa justiça foi imputada por ele, que nasceu sabendo que iria morrer. Irmãos, vocês já pensaram, vocês já pararam um pouquinho só para pensar no que foi a vida de Jesus e o amor que ele teve por cada um de nós? Jesus nasceu já sabendo que ele iria morrer de uma forma muito difícil e que seria morte de cruz. E ele teve amor e compaixão até por Judas que o traiu. E graças a Deus, graças ao nosso Deus, Jesus, perseverou e cumpriu tudo que estava escrito, porque senão nós não teríamos a salvação. É esse o menino que nasceu em Belém. É esse o menino que é o Rei dos Reis. Que a nossa visão, irmãos, sobre o Natal possa mudar. Que nós possamos entrar nas nossas casas e naquele dia reunirmos e orarmos e agradecermos a Deus pelo nascimento de Jesus. Porque se Jesus não tivesse nascido, não tivesse crescido como um ser humano, ele não poderia ter nos justificado. E nós não viveríamos pela graça de Deus. Entendeu a seriedade disso? Irmãos, nós vivemos na graça. É pela graça daquele menino que nasceu ali, numa cidade que ninguém dava nada por ela, no interior do interior. Aquele menino nasceu para que nós vivêssemos na graça de Deus. E ele sofreu a morte de cruz. Tudo começou no nascimento dele. Tudo começou naquela noite que ele nasceu. Isso
é o Natal. Esse é o Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus. O importante não é o que você vai ter para comer. O importante não é se você vai estar sozinho ou se você vai estar com uma família toda. O importante é que aquele menino tem que estar dentro do teu coração. Porque se aquele menino estiver no teu coração e você realmente teve um encontro com aquele menino, você vai conhecer, vai viver a obra dele inteira na tua vida. E um dia, irmãos, nós vamos ver face a face o Filho de Deus, que nasceu, viveu e morreu numa cruz por mim e por você. Então, que esse Natal seja especial para cada um de nós. Que nesse Natal nós possamos refletir sobre quem é Jesus. E eu peço agora, irmãos, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus. Vamos falar com Deus. Meu Senhor e meu Deus, Pai amado, Pai querido. Senhor, obrigada, Senhor, porque Tu viestes para esse mundo, Senhor, e se tornaste homem. E que Tu sofreste, Senhor amado, naquela cruz, para que eu e para cada um dos meus irmãos pudéssemos viver a Tua graça, a Tua misericórdia e obtermos a salvação que veio por Ti, Jesus. Tudo isso, Senhor, começa no Teu nascimento ali naquela cidadezinha, meu Pai. Senhor, que cada um que se diz cristão, que cada um que diz que é Teu servo, ó Pai, possa ter dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que aquele menino Jesus é o Filho de Deus, é o príncipe da paz, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Senhor, Tu és tudo, Senhor, e todo joelho se dobrará diante de Ti. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Jesus, porque Tu sofreste, Senhor, por amor à humanidade, por amor a cada um de nós. E Tu cumpristes aquela lei, Senhor, no meu lugar. E os meus pecados foram lavados pelo Teu sangue escorrido ali naquela cruz, ó Pai. Porque se Tu não tivesse nascido como um homem, nada disso seria possível. Eu Te louvo, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Redentor. E que cada um de nós, nesse Natal, possamos dar, Senhor, a honra que é Tua. Adorarmos a Ti, Senhor, para que nós possamos viver realmente diante de um encontro com aquele menino Jesus. Obrigada, meu Deus. Toma todas as nossas vidas, Senhor, de cada um de nós nas Tuas mãos. E pela Tua misericórdia, Senhor, nos conduz para o caminho eterno. Amém. Um Feliz Natal para todos vocês, para todos nós, mas já com uma visão de quem é Jesus na nossa vida. Amém, irmãos?